Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao CAD Cursos. Essa aqui é a nossa segunda aula do curso de AutoCAD. Nós hoje vamos trabalhar com sistemas de coordenadas do AutoCAD, tá bom? Nós vamos estar entendendo aí como é que funciona para a gente poder estar iniciando, né? A gente está efetivamente aí já está começando a mexer em alguns comandos, mas para isso a gente precisa só ter um conceito aqui bem um pouco básico aqui com relação aos sistemas de coordenadas aí do AutoCAD, tá bom? Que é muito primordial, a gente vai usar o tempo todo, então gostaria só de dar uma palavrinha com vocês antes da gente iniciar aí os comandos de desenho mesmo, porque a gente vai precisar ter esse conhecimento aí para poder estar utilizando as ferramentas aí no AutoCAD. Sem esse pequeno conhecimento aqui vai ficar um pouco complicado, então vou estar passando esse conhecimento aqui agora para vocês, tá bom? E vamos agora aqui para a nossa lista de comandos, né, que a gente vai ver hoje. Então, pessoal, a lista de comando nossa que a gente vai ver hoje aqui, ela se trata aqui apenas das coordenadas, que vai ser as coordenadas absolutas, as coordenadas relativas, as coordenadas relativas polares, tá bom? As coordenadas automáticas ortogonais, tá ok? Essa é a nossa lista aí de hoje. Então, vamos lá. Então, pessoal, só dando a questão de um conceito, assim, né? O que seriam essas coordenadas, né? O que é que eu estou falando? Então, gente, as coordenadas, assim, sim, em quase todos os casos aqui do AutoCAD, há necessidade de especificar valores e pontos de localização. E é justamente o uso das coordenadas que possibilita a gente desenhar aqui no AutoCAD com precisão. Então, se você pretende usar o AutoCAD para fazer algum tipo de projeto, fazer algum desenho mecânico, qualquer coisa, assim, você vai precisar de ter precisão. Você não pode simplesmente pegar um comando, por exemplo, comando line, e sair desenhando aleatório. Então, pessoal, você não pode simplesmente pegar aqui no AutoCAD e começar a desenhar do nada sem ter referência nenhuma, tá ok? Então a gente precisa conhecer um pouco, né, do que é essas coordenadas aqui no AutoCAD, para que a gente possa estar desenhando aqui com precisão tudo certinho, beleza? O AutoCAD ele trabalha com alguns tipos de coordenadas, né? Por exemplo, aqui, a que a gente vai falar primeiro aqui são as coordenadas absolutas. Então, de uma forma bem simples aqui para vocês poderem entender, as coordenadas absolutas, normalmente quem trabalha com esse tipo de coordenada, normalmente o pessoal que trabalha com geoprocessamento, georreferenciamento, topografia, cartografia, entendeu? As pessoas que precisam de ter pontos fixos, né, na tela do AutoCAD e trabalhar ali direto com o eixo 00 do plano cartesiano aqui do AutoCAD, tá bom? Então, para você aí que trabalha, que mexe com cartografia, com topografia, né, normalmente mais usual da nossa hora, dessa nossa área aqui de engenharia civil, então você provavelmente precisará trabalhar aqui do início aqui, né, do eixo 0 do AutoCAD, né, para poder partir dos seus desenhos desse eixo, tá bom? Então, para você poder estar partindo desse eixo aqui, você vai ter, como a gente está nessa versão aqui do AutoCAD 2015, você vai precisar só de desabilitar o Dynamic Input, tá bom? Você pode vir aqui na barra de status aqui e desabilitar o Dynamic Input, tá bom? Então, eu vou estar dando um exemplo aqui com o comando line, tá bom? Depois a gente vai ter uma outra aula que a gente vai iniciar ali do comando line, tá ok? Então, a gente com o comando line, a gente vai inserir a coordenada aqui no teclado 0,0 e dar um enter. Então, a partir dessa coordenada aqui, vocês podem ver que o AutoCAD ele levou o início da minha linha, né? Ele fixou a minha linha na coordenada do AutoCAD 0,0, ou seja, vai partir de um ponto inicial aqui do AutoCAD, tá bom? Da coordenada 0,0, e a partir daí eu começo a fazer, né, o meu desenho, o meu projeto a partir desse ponto. Os demais pontos que a gente for clicar ou digitar
para que o AutoCAD insira essas coordenadas no aqui na área gráfica para a gente tem que vai ter que usar sempre, né, se basear com a referência nossa aqui, sempre do ponto 0,0 do AutoCAD. Por exemplo, vou fazer aqui agora um quadrado, tá bom? Só com auxílio só de coordenadas, tá ok? Vou fazer um quadrado aqui de 10 por 10. Então eu vou partir da esquerda para a direita e vou fechar nesse ponto aqui. Então a próxima coordenada que eu vou digitar aqui 10. Ele vai andar 10 unidades na coordenada x e vai andar 0 na coordenada y, ou seja, ele vai fazer uma linha reta, tá bom? Na horizontal. E confirmo. Vou chegar ao zoom aqui. Então beleza. Então o próximo ponto que eu vou ter que digitar para poder continuar a fazer o quadrado aqui de 10 por 10, eu vou ter que digitar a coordenada que vai me levar do ponto 0 até essa coordenada aqui em cima mais ou menos, tá bom? Então essa coordenada ela vai ser a 10,10, ou seja, ela vai ter que andar 10 unidades no x, né, na coordenada x, e 10 unidades na coordenada y. E eu vou confirmar. Beleza, estamos quase fechando aqui. Então pessoal, essa próxima coordenada que a gente vai digitar aqui, né, se fosse no outro tipo de coordenada, a gente teria que usar valores negativos, mas aqui a gente só tem que saber qual que é esse ponto, né, qual que é essa coordenada que vai estar vindo nessa direção aqui, nesse ponto aqui, tá bom? Então como a gente já andou, né, a gente já tem 10 aqui no x, subiu aqui 10, 10,10. Para a gente voltar nesse ponto aqui, para a gente parar nesse ponto aqui, vai ser a coordenada 0, a gente não vai andar nada no x, vírgula 10 no y, tá ok? Então é isso. E para a gente fechar aqui, você pode só simplesmente digitar a coordenada 0,0 novamente, que ele vai fechar o quadrado ali para a gente, tá ok? Então pessoal, assim, só dando uma resumida aqui, a coordenada absoluta você vai ter sempre como referência, né, o seu ponto inicial vai ter que sempre partir do ponto 0 aqui do AutoCAD, tá bom? Pro pessoal que costuma fazer projetos, fazer desenhos no AutoCAD diferente desses tópicos que eu listei, com relação à topografia, cartografia, georreferenciamento, então somente esse tipo de profissional que vai trabalhar com esse tipo de coordenada, tá bom? Para os outros desenhos é bem complicado a gente trabalhar se baseando aqui, tá ok? Então essa aqui foi a coordenada absoluta, tá bom? Agora a gente vai ver outro tipo de coordenada. A outra coordenada, pessoal, que a gente vai ver aqui é a coordenada relativa. A coordenada relativa, ela se baseia aqui no sistema de coordenadas, como o próprio nome já diz, né? São coordenadas que definem o próximo ponto com distância relativa ao ponto atual. Ou seja, esse aqui é o ideal para a gente trabalhar no AutoCAD. Ou seja, para a gente que vai fazer desenhos mecânicos, desenhos de arquitetura, tá ok? Então ele é o ideal, porque a gente não precisa iniciar do ponto zero do AutoCAD, a gente pode começar nosso desenho em qualquer ponto. Só outra coisa, pessoal, que o AutoCAD ele possui uma área gráfica infinita, né? Você não tem uma margem aqui no AutoCAD. O que vai ser definido, limitado pela gente aqui quando a gente for plotar o nosso arquivo, é no layout, né? Que o AutoCAD ele não tem um limite, mas a nossa folha a gente tem alguns limites aí a obedecer, tá bom? Por exemplo, a folha 4, a folha A1, A2, A3, tá ok? Até a 0, que é aquela grandona. Então, a gente pode fazer vários desenhos e depois ir organizando esses projetos, esses desenhos, todos aqui no nosso layout, tá bom? De acordo com a prancha que a gente for plotar. Então, voltando aqui com as coordenadas relativas, né? É a coordenada ideal para a gente poder trabalhar aqui no AutoCAD. Porque a gente vai poder trabalhar
de ponto a ponto, ou seja, de onde a gente parar, ou seja, eu posso dar um clique aqui em qualquer lugar na tela e posso fazer aquele mesmo quadrado que eu fiz aqui a partir do ponto zero, eu posso fazer aqui. Ou seja, como é que vai funcionar? A gente vai habilitar aqui, pode soltar o comando, a gente vai habilitar aqui novamente o Dynamic Input, tá bom? O Dynamic Input, ele é uma ferramenta, né, um auxílio aqui, que ele, quando você ativa o comando, ele possui essa legenda, né? Ele sempre vai abrir opções aqui do lado do mouse aqui pra gente, tá bom? E normalmente a maioria dos comandos a gente vai conseguir interagir aqui do lado do mouse mesmo, tá bom? Então eu vou ativar aqui o comando line novamente, tá bom? Ele possui essa legenda, né? Essa comunicação entre o usuário aqui e a interface aqui do AutoCAD, tá bom? Então ele pede para a gente especificar o primeiro ponto, tá bom? A gente pode clicar em qualquer lugar e a partir daqui a gente vai entender que agora como é que funciona essa coordenada relativa. Então o AutoCAD ele entende que aonde eu cliquei é o ponto zero, né, de onde eu quero partir e não o ponto zero aqui das coordenadas absolutas, tá bom? Então a partir desse ponto eu vou fazer um quadrado também aqui de 10 por 10. Então, entendendo que aqui é o ponto zero, então eu quero ir 10, eu vou andar 10 aqui no X, tá bom? E 0 no Y. Então, seria só 10,0, ok? Vou aumentar um pouquinho o zoom. Então, a próxima coordenada, a partir daqui, eu vou andar apenas no Y, não vou andar nada no X. Então, pessoal, o próximo ponto que a gente vai digitar aqui para poder vir com a linha para cima, a gente vai andar só no Y. Então, a gente vai deixar 0 no X e andar 10 unidades no Y. Agora eu vou para a esquerda, tá bom? Então, pessoal, situação aqui, como a gente está se tratando de um plano cartesiano, a gente tem valores positivos e negativos. No Y que a gente vai ter positivo para cima, negativo para baixo. E na coordenada aqui do eixo X, a gente vai ter valores positivos aqui para a direita e à esquerda os valores negativos, tá bom? Então como a gente quer ir para trás aqui, né, como se fosse no eixo aqui, partindo desse ponto aqui, a gente tem que andar para cá. Então se a gente vai para lá na horizontal, no eixo X, a gente tem que colocar o valor negativo, tá bom? Então a gente vai ser aqui, ó, colocar menos 10,0, a gente não anda nada no Y, tá bom? Agora a situação inverte aqui, porque a gente tem que descer somente no Y, tá bom? Valores para cima positivo, para baixo negativo. Então a gente insere a coordenada que é 0 no X e menos 10 no Y, tá ok? Só recapitulando aqui agora, a gente acabou de ver as coordenadas relativas, onde a gente parte, né, de qualquer lugar na área do AutoCAD aqui, a gente pode iniciar o comando ou desenho em qualquer lugar da área do AutoCAD, e a partir disso a gente entende que aquele ponto inicial que a gente clicou vai ser sempre o ponto zero, ou seja, aqui é um ponto zero, aqui é outro ponto zero, né? Sempre vai partir do ponto de onde você clicou, você vai poder inserir a coordenada, tá ok? E o outro tipo de coordenada que a gente vai ver são as coordenadas polares. O que são essas coordenadas polares? As coordenadas polares é a situação onde a gente tem um segmento de reta ou algum objeto que a gente tem que desenhar, onde ele possui uma medida e uma inclinação para onde ele está apontando, entendeu? Então, assim como nas coordenadas relativas, nós precisamos inserir, né, os valores das coordenadas. Aqui a gente vai inserir como se fosse uma coordenada, só que ao invés da gente digitar a vírgula, né, que é para separar as coordenadas, a gente vai inserir o sinal de menor. Então vamos supor que em situação, a gente pega aqui o comando line, eu quero fazer uma linha, né? Vamos supor que ela tem um tamanho aqui de 10 unidades,
eu quero uma linha assim de 10 unidades apontada, inclinada na direção de 45 graus. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou digitar aqui, ó, 10, que seria o tamanho da linha, sinal de menor, tá bom? E coloca o ângulo que eu quero que ela fique apontada. Então 45. E dou um Enter e confirmo. Então o que vocês podem ver que a linha ela vai ter aqui o tamanho de 10 e está apontada para o ângulo de 45 graus. De 45 graus. Tá ok? Então, certinho. E a outra coordenada que a gente vai ver aqui rapidinho é a coordenada automática ortogonal. Como é que é essa coordenada? Também é muito usada, é muito prática. Então essa coordenada aqui, a gente pode aqui pegar o comando line, tá bom? A gente pode usar também ela junto com a função aqui do orto, tá bom? A gente pode acionar aqui o orto, tá bom? Vou explicar o porquê que a gente ligou o orto. O orto, ele limita a nossa linha, ele deixa ela só nas posições aqui ortogonais, tá bom? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Ela deixa a linha reta para a gente. Se a gente desabilitar ela aqui, você vê que a linha fica livre. É interessante a gente fazer o uso dessa coordenada automática ortogonal junto com a ferramenta orto, tá bom? Que ela vai limitar o cursor aqui, o nosso mouse aqui só para cima, para baixo, para um lado e para o outro, tá bom? Com isso, né, a gente pode simplesmente dar um clique na tela, aponta a direção, né, e põe a medida, por exemplo, 10, 10, aponta a direção, põe a medida, aponta a direção, põe a medida e confirma. Tá bom? Bem mais rápido, né? Então, por isso que ela chama ortogonal, a coordenada automática ortogonal, tá bom? Ela serve muito para desenhos mais geométricos, né? Para os desenhos mais retos, né? Com, com essas propriedades mais simples, tá bom? Então, pessoal, tendo visto essas coordenadas, na próxima aula a gente já vai iniciar aqui os comandos aqui de desenho, tá bom? A gente já vai começar a ver como que a gente já começa a projetar, tá bom? Então aguardo vocês aí na próxima aula. Obrigado aí pela sua atenção, tá ok? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Obrigado e um abraço a todos e tudo de bom.